nelas antes de colocar isso no papel. Agora vamos para a segunda rodada. Não, vamos terminar a primeira. A nossa pergunta vai um pouco no sentido talvez dos confrontos ideológicos que existem dentro da chapa de vocês. Como que vocês pretendem lidar com essas diferenças ideológicas dentro da chapa, né? Conseguir levar até o fim, não ficar só a nível burocrático, né? A nível de discussão, sendo que a gente tem na chapa de vocês um membro do PSTU, um militante do PT, e sendo que membros que estão juntos agora nessa chapa muitas vezes se confrontaram ao longo do ano todo. Essa pergunta. Meu nome é Maurício, eu não sou militante do PT. Sobre a questão das diferenças ideológicas, durante todo o ano eu enfrentei elas e estou aqui, vivão. A gente fez muitas coisas, inclusive com as diferenças ideológicas. Por exemplo, o mês contra o machismo, acho que é o mais claro, assim. A gente não teve apoio nenhum. A diretora do Instituto disse que machismo não é algo para se tratar no IEL, que machismo é coisa do IFISH. E com isso, a gente insistiu e diversas pessoas contribuíram, pessoas de diversas vertentes ideológicas. Teve pessoas do PSOL, teve pessoas do PSTU, teve pessoas de coletivos que não estão ligados com partidos nenhum. Teve pessoas que não são organizadas, como a Bia, por exemplo, o Diego de Clín, que é uma discussão muito boa sobre gênero. Então, eu acho que a diferença ideológica ela só tem a contribuir. Eu acho, na verdade, o Wesley falou bastante coisa, tocou inclusive no mês contra o machismo. Eu acho que é bem possível, assim, de tocar muitas coisas, porque acho que o que une essa discussão programática, não meramente uma discussão das características pessoais, assim como, por exemplo, o Diogo, a Mari mesmo, militante do PSOL, a gente organizou muita coisa esse ano, organizamos o mês contra o machismo, colocamos na prática aí várias discussões que a gente fez no mês contra o machismo, então fizemos mesa, fizemos oficina. Acho que isso demonstra que, apesar dos conflitos, e conflitos hoje que vão existir em qualquer lugar, independente inclusive de que tenha partido ou não na chapa, é possível, sim, tocar muitas coisas em conjunto, né? Vamos me colocar novamente frente a vocês. Acho que grande parte de ter vindo essa pergunta é pelo fato de eu ter apoiado a campanha do Márcio Postman. Apoiei, infelizmente nós perdemos. É uma pena. Só que a questão eu, por exemplo, com a Ju, a gente tem uma divergência muito grande, entende? Eu defendo, por exemplo, a esquerda da Uni, que a Mari e o Diogo defendem, por exemplo. Mas a questão é que eu acho que a gente combina, a gente funciona junto, a gente, em aspectos práticos, eu sinto segurança de tocar uma luta com ela, entende? Com todos os companheiros da minha chapa. Acho que independente da discussão política, a gente está centralizado num programa que toda a chapa tem acordo e que a gente vai tocar independente das divergências políticas. Por isso que a gente entende novamente, eu faço esse reforço, que o programa é o lugar, é a base de ação e de discussão que a gente vai tocar. Bom, parece que agora essa divergência não faz diferença. Mas, pelo que todas as pessoas com quem nós, bichos, que é o meu caso, conversamos aqui e falaram pra gente, essa divergência ideológica de vocês fez uma diferença bem grande na formação das chapas do ano passado. E vocês se enfrentaram, nós, bichos, já pudemos presenciar isso aqui, esse ano, várias vezes. Então, eu vou pedir para a Mari dar uma retrospectiva, porque a gente não entende direito como é que
de um dia para o outro, essas divergências todas se dissiparam? Porque a gestão passada, ela foi composta, assim, o ideal dela era ser composta por membros de diferentes lugares ideológicos e tudo mais, e para os estudantes virem e trazerem qualquer pauta, né, que o centro acadêmico se propôs a tocar. Né? Então, como se fosse uma não gestão autogerida, algo mais ou menos assim. E nessa chapa tinham várias pessoas que discordavam inclusive de temas básicos, assim. E a gente viu que a chapa explodiu em março, né? Em março, vários membros saíram, houve até movimentações dentro da própria chapa para que um membro se retirasse ou o outro se retirava. E aí a gente chega no fim, a gente ouve no CAL, nas ordinárias, que eles querem apressar logo esse período de campanha para que eles possam largar de uma vez esse centro acadêmico. No fim das contas, as ordinárias foram atrasando, sempre eram muito curtas, as atas mal feitas, e poucas pessoas ficaram até o fim da gestão. Então, a gente acha que acordo programático entre os membros, que tem sido construído desde o início do ano, como, por exemplo, a nossa chapa fez, né? Os bichos já estavam se reunindo, já estavam conversando sobre uma chapa desde o início do ano, né? Já com acordo, amadurecendo ideias, né? Vendo o que não estava bom, o que eles queriam modificar. A gente acha que isso, sim, é que vai ser bastante frutífero numa gestão, certo? Um acordo entre os membros que faça com que haja dinâmica e com que haja, portanto, diálogo com os estudantes, né? Porque a gente acha que isso trinca até a comunicação com os estudantes. Quando não tem uma organização dentro da própria chapa, fica muito difícil dialogar com a comunidade toda do IEL. Eu nunca ouvi falar de chapa que todo mundo concordasse em 100% das coisas. E não é nem só por uma defesa da chapa Apocalipse, que eu vi muitos defeitos e escrevi aqui um dos defeitos. Um dos grandes defeitos, aliás, foi essa aversão aos partidos que nós tivemos quando a chapa foi formada. Nós deixamos de agregar essas pessoas que estavam muito interessadas em mudar o IEL, para fazer uma chapa, realmente, como a Mari falou, de autogestão. Foi um dos grandes enganos que eu fiz aqui na faculdade, por exemplo. Só que ao contrário do que ela acha, eu não concordo de que só porque a pessoa saiu em março, conforme foi dito que a gestão explodiu, isso tenha de alguma forma prejudicado o CAL. Eu concordo que o que prejudicou o CAL, por exemplo, foi a falta de um programa. O que prejudicou o CAL foi o desinteresse de algumas pessoas que insistiram em ficar até o final, a desorganização, a preguiça. O que eu sei é que, mesmo com pessoas saindo, o Maurício estava em todas as ordinárias, os bichos estavam na maior parte das ordinárias, a Juliana estava na maior parte das ordinárias, a Mariana estava na maior parte das ordinárias. Gestão, e isso é um problema histórico muito antigo no IEL, desde 2011, quando eu entrei aqui e eu participei da gestão 20 para mais, não com o meu nome lá, mas como participante, eu era bicho, gestão se constrói durante o ano. Há muito tempo no IEL, poucas pessoas ficam no final. Na gestão da Apocalipse, eu fui uma das poucas que ficaram. Então, esse questionamento, por um lado, me parece só uma tentativa de tentar desvalorizar alguma coisa, e pior, desvalorizar os erros, porque talvez seja uma das melhores coisas que acontecem, assim, porque a gente percebe o que está errado ali. A nossa gestão, por exemplo, para mim foi um grande erro essa coisa de negar partido, porque até agora a gente está falando de partido, sendo que essa rixa não existe. Durante o ano, os dois partidos estão lá. Esse ano, por exemplo, as pessoas do PSEC que vinham sempre acompanhar as ordinárias sumiram. Não sei porquê. Mas... aqui estava vindo no começo. Eu não sei porque isso aconteceu, mas de forma alguma eu acho que a gestão foi desfalcada.
O que aconteceu é o que acontece sempre. Fica na mão de poucas pessoas, infelizmente. Vamos para a segunda rodada, então, agora, né? Quem começa é a Calmaria, dessa vez. Pode fazer. Não, a gente queria fazer... Vocês, na carta programa de vocês comentam uma palavra bastante forte e bastante marcada na carta programa, que é a questão do diálogo, diálogo com os estudantes, com os funcionários, com os professores e também diálogo da direção. A gente queria perguntar, direcionar a pergunta principalmente nessa questão do diálogo da direção, problematizando aí, e qual o limite do diálogo com a direção? E se a direção começar, por exemplo, impor uma série de empecilhos burocráticos, se tornar extremamente autoritária nas coisas em que vocês querem tocar, pretendem tocar. E aí, uma outra pergunta, ano que vem vai ter as eleições para a direção aqui do IEL. É uma pergunta em conjunto, direcionada. Como vai se relacionar esse diálogo com a direção? Um balanço também dessa direção passada aí, da atual diretora da Matilde, e a questão enfim, tocar junto com o diálogo da direção nesse aspecto das eleições que vão acontecer. Isso. Não isso. É da réplica. Da tréplica, aliás. A tréplica é dele, está certo, Maria. Nunca termina com quem começa perguntando. Bom, a respeito do diálogo, eu acredito que é assim. Vai ser muito ingênuo da nossa parte a gente falar que na universidade não rola um jogo de poder aí. Que cada um tem meio que uma posição e que a gente tem um sistema muito fechado de jogo de poderes. A gente falar que isso não existe, que a gente consegue bater de frente com uma direção, que a gente consegue sair por aí chutando porta e falando que vai ser do nosso jeito, que não vai. O que a nossa chapa propõe é que a gente respire nas brechas que o sistema proporciona pra gente. E a gente sabe que tais brechas existem. Então, a gente vai dialogar, a gente vai passar para a direção o que a gente pretende em determinados momentos. A gente vai pedir, por exemplo, questão de pedir dinheiro, principalmente, a gente vai ter que pedir, a gente vai ter que conseguir nosso repasse de novo para conseguir fazer atividades mesmo dentro do centro acadêmico. E vai ter hora que eu sei que a direção vai falar não, e é nessa hora que a gente vai ter que saber lidar com as brechas do sistema, que a gente vai ter que saber onde a gente vai se colocar e como a gente vai se colocar. Eu acho que a nossa chapa tem muito bem decidido que é isso que a gente vai fazer. A gente vai dialogar o máximo que a gente pode, a gente vai tentar passar nossas ideias o máximo que pode, mas a hora que chegar um não e uma fechada de porta na nossa cara, a gente sabe que existe a brecha, e aí a gente vai estar organizado para entrar nessas brechas e agir dentro delas. A gente sabe que, por exemplo, a Matilde vem fechando muito cerco quanto às festas aqui. Só que eu tenho certeza, se tiver uma festa aqui no IEL e às 8 da manhã do outro dia não tiver uma tomada ligada, não tiver